Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, Claudinha. Boa noite, minha querida. É com muita alegria que nós estamos aqui para o nosso Evangelho no Lar, né? Aquele encontro que nós temos com Jesus, com os nossos amigos espirituais, trazendo a luz para os nossos lares. Com certeza. E para dar início a esse Evangelho, nós vamos ler o livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco e ditado por Joana. A mensagem é a seguinte: há quem cultive a verdade, tornando-a arma para agredir os outros. A verdade, porém, reflete luz mirífica, aclaradora de incógnitas, que jamais fere ou aflige. É como o pão, que deve ser ingerido sem exagero, ou como linfa que merece ser sorvida na quantidade exata, à medida que nutre e dessedenta, acalma e felicita, enriquecendo de compreensão e afabilidade aquele que a penetra. Jamais a apliques com dureza, qual se fosse uma arma para destruir os outros, pois que, assim tornada, perde a finalidade precípua que é a de libertar. Verdade. Então, essa é a verdade que liberta. É a verdade, porém, com doçura, sem nunca afrontar, magoar ou humilhar. Não é a proposta dela, né? A verdade não é a verdade pessoal de cada um, é a verdade real, que é a verdade do Cristo. Quando foge dessa proposta de ser verídica, mas acima de tudo cristã, ela entra em desacordo com a proposta inicial. A proposta inicial, que é a libertação. Isso. Porque nós sabemos, conhece a verdade e a verdade vos libertará, exatamente. Libertará. Mas a forma como ela se coloca faz toda a diferença para todos nós. Sim, é isso mesmo. Sem afronta e sem soberba. Porque aí ela não tem finalidade, ela perde essa proposta inicial, que é justamente de esclarecer. Exatamente. Porque o que vai realmente nos libertar do quê? Da ignorância, daquelas coisas ainda que nos acorrentam, que nos dificultam o caminhar. Essa libertação, ela tem que vir com afabilidade, com resignação, com consciência, sem nenhum tipo de imposição. Afabilidade e doçura. É isso aí. Então, dentro dessa proposta de amor, desse pedido de amor, nós vamos nos unir em torno desse Evangelho, em torno do nosso lar, trazendo para nós a verdade de Jesus, que é o amor. Que essa luz de Jesus chegue e chegará em todos os nossos lares. Que essa doçura e essa verdade de mãe, que é de Mãe Maria, nos envolva com seu manto azul sagrado. Que nós possamos clarear não só os nossos lares, mas a nossa mente, as nossas ideias, os nossos pensamentos, que eles sejam os melhores possíveis, positivos, amorosos, reais, com razão e com emoção, mas que sejam pensamentos de amor sempre, para nós, para o nosso próximo. Que a verdade que esclareça as nossas vidas seja a verdade de nosso Pai maior, que é o amor, que é esse amor em movimento, que faz por nós e pelo nosso próximo. Que assim seja, graças a Deus. Dando continuidade, nós vamos ler o capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, fazendo parte daquele grupo de bem-aventuranças que compõe o Sermão da Montanha. E dentre essas bem-aventuranças, para nos tornarmos mansos e pacíficos, nós temos que desenvolver alguns sentimentos mais nobres, através do estudo
e das instruções dos espíritos. Eles vêm nos reforçar esse comportamento e nos trazer esse alerta. E começamos com a afabilidade e a doçura. Exatamente o que nós lemos aqui no início do nosso culto. Sem comentários. Sem comentários. Eu abri e ela iniciou. E nós comentamos antes, sem ainda termos comentado, né, que seria essa a leitura. Então, a afabilidade e a doçura é a primeira instrução dos espíritos. Item 6. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as suas formas de se manifestar. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências. A educação e as relações mundanas podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos existem cuja fingida bonomia não passa de uma máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas desde que nada as aborreça, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, transforma-se em dardo peçonhento quando estão por detrás. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como se quisessem compensar o constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmos. Não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, querem pelo menos fazer-se temidos daqueles que não lhes podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem se darem conta de que poderiam acrescentar: e sou detestado. Não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhe está associado. Só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esse, além disso, sabe que se consegue enganar os homens pela aparência, a Deus ninguém engana. Mensagem de Lázaro, enviada em Paris em 1861. Então nós sabemos, né, que precisamos olhar além do verniz, além da aparência. A afabilidade e a doçura são dois sentimentos que devem brotar com espontaneidade, com sinceridade. E você pode enganar alguém durante algum tempo, mas ninguém engana o outro a vida toda. Em algum momento, se eles forem somente um verniz, uma roupagem, uma máscara, eles cairão, eles não se firmarão, não se sustentarão, porque o sentimento nobre tem a característica de se sustentar onde quer que ele esteja. Sim, porque é verdadeiro, né? Exatamente. Porque é verdadeiro. É espontâneo, ele surge, ele brota como uma flor, ele brota, ele aparece como um perfume, ele não é imposto, ele não é arquitetado para se parecer uma coisa que não é. Ele precisa ser verdadeiro para ter essa sustentação. E Jesus, que é o nosso modelo, mestre e guia, né? Mestre da doçura. Sim.
disse que ele era verdadeiro, falava, né, sempre falando por parábolas ou aos discípulos o que tinha que ser falado. Sim. Mas de uma forma doce. Doce, mas firme. Firme, exatamente. É isso que eu queria chegar. Firme, mas de uma forma doce. Exatamente. Porque você tem várias formas de falar com a coisa, ou tem duas formas, dois caminhos. É a forma afável e doce e a forma grosseira, né? A mesma coisa se puder ser dita com afabilidade e doçura, por que não usar? Por que não usar? Por que não? Por que é que nós precisamos ser tão grosseiros para dizer aquilo que sentimos? Aquilo perde a proposta, né? Como estamos vivendo momentos assim muito difíceis nessa questão da educação, da afabilidade, faz-se muito, muito importante que todos nós pratiquemos essa disciplina de não nos deixarmos cair nessa armadilha. Né? Porque somos seres humanos, porque temos a nossa rotina, Sim. né? Mas no momento que acontecer, que a gente consiga ter esse sangue frio, essa disciplina de respirar, contar até 10, 20, como as pessoas falam. Né? Essa coerência com o que nós estudamos, com o que nós aprendemos do Evangelho, tudo né? Que o nosso Você vê, é a primeira instrução dos Espíritos dentro desse capítulo. A afabilidade e a doçura. Jesus era doce, mas era firme. Qual era a primeira coisa que ele dizia sempre nas suas palestras, nas suas falas? Em verdade vos digo. Então, que nós não fujamos a essa verdade crística, porém, que possamos ter sabedoria para falá-la, para orientá-la, para dizê-la com doçura, com a doçura das palavras que tocam os corações. Não são mentiras, são doçuras. Usar as palavras apropriadas para poder chegar aos corações. Essa é a proposta do Evangelho. Em todas as palavras do Evangelho de Jesus, ele prima pela verdade. Sim, sempre. Graças a Deus. Então, meus amigos queridos, mais uma vez nós estamos aqui nesse Evangelho, convidando a todos para que possam participar desse momento sublime. Aproveite, convide as pessoas, mentalize as pessoas. Isso é um convite para uma festa, para uma boda, aonde nós podemos desfrutar ao mesmo tempo desse grande banquete que recebemos com as palavras, com as orientações desses espíritos que vêm nos trazer informações extremamente ricas e necessárias para o nosso aprendizado. Estamos todos em processo de aprendizado, de amadurecimento. Nenhum de nós é mestre, só existe um. Chama-se Cristo, chama-se Jesus Cristo. Jesus, o nome, Cristo, o título que ele recebeu, pois está dentro da categoria dos espíritos crísticos, que tem condição de nos chamar à consciência, à realidade verdadeira. Então, nós estamos todos com esse processo nesse planeta, e quando estamos diante do Evangelho, possa ter certeza, nós estamos diante do nosso código de moral, do nosso modelo maior de vida, trazendo esses ensinamentos para o aprendizado que se chama sabedoria de comportamento. Nós só vamos ter acréscimo na nossa evolução. Então, esse momento do culto do lar, vamos convidar os nossos amores, não impor, convidar, fazer esse convite amoroso para que
toda aquela estrutura do lar, da família, possa desfrutar desse momento. Então é com essa ideia de união familiar, ou se você não atingiu esse propósito nesse momento, não importa. O importante é a sua intenção de fazê-lo. Realize o seu culto. Se por acaso estiver só, faça-o da mesma maneira, com a mesma vontade de que esse lar seja impregnado desse amor maior. Pedindo sempre que nós todos possamos desfrutar desses momentos com esses espíritos amigos que vêm olhar, visitar, impregnar o nosso lar desses eflúvios amorosos, dessa proteção, desse envolvimento carinhoso, desse olhar mais atento sobre toda a nossa família, toda a nossa casa, todo o nosso ambiente, para que nós possamos realmente ter esse evangelho envolvendo todo o ambiente que nós vivemos. Senhor Jesus, abençoa-nos, abençoa a nossa família, abençoa o lar, abençoa aqueles que estão vinculados ao nosso coração e à nossa mente, todos aqueles que passam pela nossa tela mental. Que nós possamos compreender que essas orientações e sugestões do mundo espiritual precisam ser absorvidas com intensidade. A afabilidade e doçura é a primeira delas. Depois vem a paciência, a obediência e a resignação. Tudo com muita sabedoria, com muita lucidez, com muito amor, com muito carinho e com muita consciência. Que nós possamos cada vez mais termos essa responsabilidade do lar envolvida e envolvendo todos aqueles que participam desse conjunto de espíritos. Agradecemos muito por termos a oportunidade de vivenciarmos, pois essa é a proposta do mundo espiritual. Estamos aonde precisamos, convivendo com aquelas pessoas que necessitamos para o crescimento de todos nós. Que Jesus nos abençoe, nos envolva. Nossa Mãe Maria, mais do que nunca, envia as suas guias, as suas orientadoras marianas, e que todos nós possamos estar em paz nesse grande banquete que desfrutamos agora. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos beber a nossa aguinha. Isso. Vocês também. Isso. Graças a Deus, então, paz e bem. Paz e luz. Paz. Muita paz.